e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Cofesse, N Holanda Construtora, elevando padrões, construindo o futuro. Grupo GT Exclusive, toda a linha Setai com obras aceleradas. Mais Construtora, soluções imobiliárias inovadoras. Olá, bom dia, sábado 1º de janeiro de 2022, vamos iniciar o ano e o Tambaú Imóveis e Negócios está começando. No programa de hoje vamos falar sobre como se comportará a economia em 2022. A inflação está altíssima, os preços extremamente altos em tudo que a gente vai comprar. Você vai no supermercado, qualquer coisa dá bem caro. Para falar sobre as perspectivas neste novo ano, recebo aqui em estúdio os economistas Irenaldo Quitães e também Rafael Bernardino. No giro de ofertas, você vai verificar e ficar por dentro do que é destaque no mundo imobiliário no nosso estado, através das principais construtoras imobiliárias da Paraíba. O presidente do Cofesse, João Teodoro, traz uma mensagem especial para 2022, claro, aqui no Momento Imobiliário. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, começa agora. Esse foi um ano difícil para o trabalhador brasileiro, que teve que sobreviver com a inflação alta e aumentos consecutivos dos alimentos, gás de cozinha e combustíveis. A economia, de forma geral, foi muito afetada pela pandemia da Covid-19. Agora, com o avanço da vacinação, a expectativa é de melhores tempos para todos os setores da nossa economia. Acompanhe aí o VT com Everton. Nem precisa andar tanto para ouvir o povo e entender o quanto 2021 foi desafiador. Como é que a gente vai viver? Com a caristia, você compra um gás hoje por 100, vai amanhã tá 110. E o meu dinheiro do aposento, que não tem aumento, só tem uma vez por ano, né? Quando ele dá R$50, aonde um troço aumenta todo dia R$50, né? Então a gente não pode... 2021 foi fácil? Foi difícil. A inflação está altíssima, os preços extremamente altos em tudo que a gente vai comprar. Você vai no supermercado, qualquer coisa dá bem caro. Então, espero que 2022 baixe mais um pouco as coisas, porque está bem caro. Bastante difícil, né? Porque além de ter o processo da pandemia, a dificuldade das pessoas trabalharem, o aumento também, né, das mercadorias, então não tem sido nada fácil. A inflação mirando na casa dos 10%, segundo o Banco Central, é um dado que confirma essa sensação do brasileiro, que mesmo pressionado, ainda conseguiu ver o mercado de imóveis resistindo e superando dificuldades. Passamos 5 anos, de 2015 a 2019, com demissões. Foram 15.500 demissões. E nos últimos 2 anos, 20 e 21, mesmo com essa crise de pandemia, nós já retomamos 11.500 novos empregos. Desses empregos, 90% é só em João Pessoa. Eu me refiro ao setor da construção civil. Então, está se retomando. E como eu sou, volto a repetir, um otimista, eu acredito. E o que foi essencial para que as vendas continuassem? Criatividade, competência, né? Inovação. Isso o setor tem feito com muita competência. Com o avanço da vacinação, o momento é de retomada para vários setores. Nós estamos vencendo a primeira fase, estamos em curso com a segunda fase e nós temos agora que ter sim um ritmo, né, de crescimento, de equilíbrio, né, na economia como um todo. Alguns setores se destacaram, a exemplo
do varejo alimentar, né, em termos de crescimento, o agronegócio, a construção civil, o setor imobiliário como um todo. Os desafios continuam e o desejo de um ano melhor agora em 2022 é de todos. Eu acredito que nós continuaremos crescendo. Só recomendamos uma certa cautela. A gente sabe que as vendas dependem muito da estabilidade política e econômica. Isso é fundamental. Como se comportará a economia em 2022? É sobre isso que iremos tratar no programa de hoje. Para contribuir com esse assunto, eu recebo aqui ao vivo em estúdio os economistas Irenaldo Quitães e também Rafael Bernardino. Bom dia, Irenaldo. Bom dia, meu amigo Rafael. Vocês aqui já são sócios, referências nacionais e mundiais, 2 economistas, 2 empresários, 2 autoridades para um assunto. No primeiro dia do ano, a gente está aqui falando sobre economia, o que aconteceu em 2021 e o que se espera para 2022. Nós fizemos durante toda a semana nas redes sociais, vários telespectadores, vários internautas fizeram questionamentos e a gente vai debater esses questionamentos como uma retrospectiva e como ideias que quem está nos assistindo do outro lado passa no seu dia a dia. A nossa Sandra Limeira, ela fez uma indagação, Irenaldo. Ela botou assim: entre idas e vindas, programas de auxílio, crises institucionais, tentativas de mudanças nas regras para as contas públicas e preços em disparada. Ela faz essa posição dela. Com isso, ela pergunta: além da pandemia da Covid-19, quais as outras causas que agravaram a crise na economia brasileira? Muito bom dia e muito obrigado por dispor seu grande tempo aqui no dia de sábado, no dia 1º de janeiro de 2022. É um grande prazer estar no seu programa mais uma vez, Rômulo. Muito obrigado pelo convite, eu me sinto muito honrado, sobretudo ao lado do meu grande amigo aqui, o Dr. Rafael Bernardino. Grande abraço, próspero ano novo para o amigo, para Rômulo, para os nossos telespectadores. E a pergunta da Sônia, né? A colocação Sandra Limeira. Sandra, a colocação da Sandra é muito pertinente. Dá a oportunidade a gente de ampliar um pouquinho o debate, trazendo a crise de 2015 e 2016 para a pandemia. O que é que aconteceu? A economia brasileira, ela foi pega na pandemia já numa situação de fragilidade. Nós tivemos 2 anos muito difíceis, 2015 e 2016, em que o PIB recuou, o Produto Interno Brasileiro, a soma de tudo que é produzido no país, de toda a riqueza produzida no país, recuou 7%, 3,5% em 2015, 3,5% em 2016. Para o nosso telespectador ter uma ideia, a construção civil fechou 1,5 milhão de postos de trabalho em nível de Brasil. Dos 3 milhões de postos de trabalho que a construção civil oferece, 1,5 milhão foram fechados entre 2015 e 2016. 17, 18 e 19, nós tivemos um crescimento pífio, crescimento de pouco mais de 1% do PIB. O crescimento vegetativo da população é ao redor de 1,5%. Então, nós não estávamos conseguindo nem absorver a mão de obra que entra no mercado de trabalho. Quando havia uma perspectiva de melhoria em função de algumas reformas que foram feitas, a exemplo da reforma previdenciária, da reforma trabalhista, que foram importantes no contexto econômico, a gente teve a pandemia que trouxe esse horror, né? Essa perplexidade para todos nós, comércio fechando, indústrias interrompendo o ciclo de produção, enfim, um clima realmente muito complexo, muito complicado, que trouxe esse quadro que nós estamos vendo hoje, que é o quadro de inflação com recessão. Houve um choque de oferta e um choque de demanda. O choque de oferta porque os meios de produção da indústria se desorganizaram com a pandemia. E não é fácil retomar. Nós estávamos comentando isso nos bastidores agora. Eu estava comentando com o Rafael Bernardino como é difícil a indústria retomar o seu nível de produção. E, ao mesmo tempo, houve um choque de demanda porque as pessoas receberam auxílios do governo que foram muito importantes. Nós podemos tratar mais adiante. E aí você teve a combinação desses 2 fatores gerando um mundo muito difícil de enfrentar, muito desafiador, que é a inflação com baixo crescimento. Perfeito.
Rafael, o Ernesto Conde é o nosso internauta. Ele mandou um questionamento. Ele disse que no primeiro trimestre de 2021 teve uma alta no PIB de 1,2%. E depois o Brasil entrou numa recessão técnica. Ele afirma também que com forte influência da agropecuária. Então a pergunta é o seguinte: qual é o peso do PIB, já iniciado pegando o gancho de Dr. Irenaldo, para a economia brasileira? Muito bom dia e obrigado pela sua presença. É uma satisfação estar com você, com seus telespectadores. Um 2022 feliz para todos, com muita saúde e, naturalmente, com otimismo, porque a economia é resultado da ação dos agentes econômicos. No geral, as pessoas atribuem muita responsabilidade ao governo. De certa forma, o governo tem digamos assim, o poder de dar um certo direcionamento, mas a economia é resultado das ações de todos os agentes econômicos. 2021 terminou, digamos assim, melhor do que as previsões iniciais, do mesmo jeito que 2020, quando se tinha previsões catastróficas para a economia. Naturalmente houve perda, mas não tão significativa quanto se imaginava. Então eu diria que o PIB é resultado, como se sabe, do somatório de tudo o que é produzido no país. Tivemos setores que responderam positivamente durante esse período, especialmente o agronegócio. E a nossa expectativa é que 2022 será muito melhor do que 2021. Isso porque a própria pandemia está sendo, de certa forma, controlada. Vamos usar essa palavra, né, de controle. O processo de vacinação está contribuindo, com certeza, para isso. E a nossa expectativa é que o sistema volte ao normal. Falamos, como disse o doutor Irenaldo, nos bastidores, exatamente porque a cadeia de produção se desorganizou. E a indústria tem um poder de recuperação que é muito mais lento quando falta mercadoria. Quando um forno de uma siderúrgica é, digamos assim, desativado, porque a expectativa não é positiva, até ele ser reativado e voltar ao normal, leva tempo. Mas a expectativa, do nosso ponto de vista, é positiva para 2022. Doutor Irenaldo, o Pedro Lima, também internauta, que pegou as nossas redes sociais e fez um questionamento aqui interessante. Ele disse que algumas previsões feitas em janeiro de 2021 se confirmaram, enquanto outras se mostraram tiros em água. Ele quis dizer que nada. Então, a pergunta que não quer calar por ele: quais os setores que conseguiram reagir em 2021? Essa visão otimista do colega Rafael é muito boa. Parabéns, eu compartilho dela. Claro. É preciso que a gente veja o mundo com otimismo, né? O empresário, a produção tem que ver o mundo com otimismo. Entretanto, a gente precisa encarar os desafios. É verdade, né? é verdade. A construção civil e o agronegócio foram os setores que mais se destacaram neste momento. A construção civil, que é o setor no qual eu milito, nós militamos, isso, né? O setor imobiliário de uma maneira geral. Primeiro, tem uma demanda muito grande, né? As pessoas sentem necessidade da solidez do imóvel, sobretudo em momentos mais difíceis. Está comprovado através de estudos de comportamento que o imóvel é um refúgio seguro quando surge alguma turbulência no horizonte. Então a gente notou uma propensão ao consumo imobiliário durante a pandemia, sobretudo na melhoria dos imóveis, tanto em reformas como em imóveis melhores. As pessoas passaram muito tempo em casa. O outro fator é que nós tivemos taxas de juros baixas como nunca antes nesse país. Infelizmente estão subindo agora, mas nós tivemos taxa de juros de 2,5% ao ano, o que facilita muito o crédito imobiliário. O crédito imobiliário de longo prazo, a taxa de juros, ela é fundamental. E um fator também preponderante, como disse o presidente do Sinduscom na participação dele aqui há pouco tempo atrás. Wagner Breckenfeld, um grande abraço para os colegas do Sinduscom e para o presidente Wagner, que inicia o mandato dele este ano, né? Que seja muito profícuo o mandato dele com a sua diretoria. Como foi o seu? Muito obrigado. Muito obrigado. Um dos fatores preponderantes foi a capacidade de organização do setor no enfrentamento da pandemia. Nós tivemos o setor altamente organizado, isso em nível nacional. A Paraíba alinhou-se
com o Brasil. E sob a coordenação da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, qual você é vice-presidente. Muito obrigado. O setor se organizou para enfrentar a pandemia e nós tivemos um índice de contaminação, Rômulo e meu caro telespectador, Rafael, muito abaixo da média dos demais setores. E observe que a construção civil é um setor de mão de obra intensiva. As pessoas têm muito contato uns com os outros, o pedreiro com o servente, com o betoneiro, com o ferreiro. Mesmo assim, nós conseguimos adotar providências que reduziram enormemente esse nível de contaminação. E conseguimos trabalhar, conseguimos ser incluídos nas atividades essenciais por conta da capacidade de geração de empregos e conseguimos trabalhar. Portanto, a resposta à pergunta de Pedro, muito oportuna, é fundamentalmente o setor, o agrobusiness, né? A pecuária e a agricultura, e a construção civil, que graças a Deus não parou, porque seria um caos se ela tivesse parado, né? Muito pelo contrário, ela foi um dos setores que cresceram em 2020, a agricultura e a construção civil. Eu diria que foram os dois carros-chefes. O setor de serviços, coitado, esse apanhou forte na crise. Foi realmente o setor mais afetado, Rômulo. Bernardino, a gente vai para o intervalo, mas vai, quando voltar, pegar a Josiane Barbosa. Ela quer falar um pouco sobre as atividades econômicas que está acontecendo, né, e que aconteceram em 2021 e a partir de hoje, do dia 1º de janeiro de 2022 para frente. Vamos aguardar, vamos deixar o telespectador nos esperando. E me siga no Instagram, claro, @Rômulo Soares Lima. Tá aí, ó. Me segue que eu lhe sigo de volta. É claro, uma pausa em nossa conversa para irmos ao intervalo comercial. Permaneça aí com a gente, porque você não deve trocar de canal, porque voltamos já já. Você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. Ano novo, telecena nova e bota novidade nisso. Agora, além da casa, do carro e da moto elétrica, no Genjá tem a nova coleção de porquinhos. E na completa, além da casa com o BMW, você pode ganhar R$5.000 todo mês durante um ano. Compre a sua. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Para que toda criança possa ir à escola, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, possui o programa Caminho da Escola, que facilita a aquisição de veículos de transporte escolar para estados e municípios de todo o país, com opções tanto para áreas urbanas como para áreas rurais de difícil acesso. Modernos, seguros e com acessibilidade, esses veículos ajudam a diminuir a evasão escolar e a dar um futuro melhor a milhões de crianças e adolescentes. Secretários de Educação, saibam como participar do programa e solicitar veículos para o seu estado ou município em gov.br/FNDE.
Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Estamos de volta e agora vamos contar todas as novidades do Porto Real Residência, empreendimento no bairro do Valentina. Quem vem trazer no primeiro dia do ano novidades para você realizar o sonho da casa própria com segurança jurídica e outras coisas mais é ela. Graziele, bom dia, seja muito bem-vinda. Foi um ano bastante proveitoso para a Zona Sul e nesse primeiro dia que você traz para o telespectador. Bom dia, Rômulo. Bom dia para você que nos assiste nesse primeiro dia do ano, né? E nós da Zona Sul queremos desejar um feliz ano novo para você, nossos clientes, parceiros e para toda a equipe do Tambaú Imóveis e Negócios. Ano novo, vida nova e casa nova também, né, Rômulo? Com certeza. Então, se você quer começar o ano realizando o sonho, não pode perder essa oportunidade. O residencial Porto Real, localizado no bairro do Valentina, tem uma área de lazer com piscina, área gourmet e playground. Um excelente acabamento, com apartamentos de 2 quartos, sendo suíte, sala para 2 ambientes e varanda. Um ótimo apartamento, então não perde tempo. Entra já em contato no 3231-3333 ou então no 8894-3333. É o WhatsApp, manda aquela mensagem que temos corretores de plantão para melhor te atender. Também estamos localizados em 5 bairros aqui em João Pessoa para realizar o seu sonho e dar prioridade a ele. Então é só entrar em contato realmente com nós da Zona Sul Imobiliária. Estamos há 1 década no mercado, então não perde tempo. Vem para a Zona Sul. E a campanha não tem o dinheiro para a escritura, não tem o dinheiro para o ITBI, não tem o dinheiro para o registro e o sinal pode facilitar. Continua agora a partir de hoje, dia 1º de janeiro de 2022. Com certeza, Rômulo. Essa campanha aí vai durar o ano inteiro. Entrada facilitada, documentação inclusa. Você só encontra aqui na Zona Sul Imobiliária. Obrigado, Grazi. Feliz ano novo para você e sua família. E a partir de agora, vamos lá, né? Até o próximo sábado. Isso mesmo. Obrigada, Rômulo. Até o próximo sábado. Regulamentada a integração nos coletivos da Grande João Pessoa. A medida provisória garante a quem utiliza ônibus pagar metade do preço na segunda passagem. Que coisa boa. O desconto é válido apenas para quem tem o bilhete eletrônico. Veja. Existe uma demanda muito pequena em relação a esse período da pandemia. E isso causa um prejuízo enorme, tanto para o usuário, né, como principalmente para as empresas que realmente não têm demanda suficiente para poder manter o sistema. Diante dessa situação, o governo do Estado, né, e o DR fez com que oficializasse, né, passasse isso para o governo do Estado. O governador sensivelmente viu que realmente existia necessidade e adotou essa medida provisória para oficializar a integração da região metropolitana, que compreende os municípios de João Pessoa, Cabedelo, Conde, Bahia e Santa Rita. Então, pessoas que utilizam transportes, né, saindo dessas cidades para João Pessoa, têm aí 50% de desconto na segunda passagem. Para que isso seja garantido, quais são as condições? É preciso que ele tenha o cartão, né, de identificação do próprio usuário, que é fornecido gratuitamente pelas empresas, não existe nenhum custo para isso, para que ele fique alimentando e assim possa ser feito o controle através da bilhetagem eletrônica. É importante frisar que o governo do Estado está entrando com uma parcela para que esse sistema continue funcionando. O que nós temos hoje, a partir de hoje, nós temos a lei que realmente vai ser analisada pela Assembleia, mas que ela vai dar continuidade a esse direito ao cidadão. Então, hoje, a partir desse momento, as empresas têm a obrigatoriedade de manter essa integração. E para que o sistema continue funcionando, o governo entra com essa parcela de contribuição de 25% nessa segunda perna, que será controlada através do DR com a bilhetagem eletrônica. E para você que é usuário de transporte público, fique atento aí a essa medida provisória, esse benefício, importante demais você utilizar daquilo que vem para o bem coletivo. Parabéns ao governo do Estado e a todos que contribuíram direto ou indiretamente para essa medida provisória. Agora a gente continua falando um pouco mais sobre as perspectivas
para a economia do novo ano que se inicia hoje. Aqui no estúdio, lógico, eu recebo o Dr. Rafael Bernardino e também Irenaldo Quintães, economistas e especialistas nesta área. Rafael, e uma coisa muito importante que a Josiane Barbosa, ela pontuou, ela fez um questionamento nas redes sociais, é uma internauta, ela botou o seguinte: quando 2021 começou, ela afirma, a expectativa de grande parte dos economistas, ela está afirmando, era que um ano de crescimento mais tímido, né? Crescimento mais tímido, como uma recuperação lenta, é o que ela diz. Aí a pergunta: quais as atividades econômicas sentiram mais a crise econômica nesse período de pandemia que começou em março do ano de 2020? De fato, como o meu companheiro Irenaldo comentou já no bloco anterior, o setor de serviços foi o mais penalizado e, naturalmente, o setor de comércio também. Naturalmente que as expectativas todas eram negativas. A gente teve positivamente a resposta do setor de agronegócio, a agricultura, a pecuária funcionaram maravilhosamente bem, a construção civil também funcionou muito bem. O comércio sofreu por causa desse fecha, não fecha, abre, não abre, que foi algo que começou em 2020 e continua em 2021. Nós hoje estamos também aí enfrentando grande dificuldade do setor de serviços, setor de bares, restaurantes, eventos. Tudo isso foi, digamos assim, os setores mais prejudicados, porque eram os setores que, em geral, precisam acumular pessoas. Hoje, por exemplo, está sendo necessário apresentar um certificado que você está vacinado para entrar num restaurante. Não deixa de ser alguma coisa que inibe. Não porque as pessoas tenham dificuldade de conduzir um comprovante de vacina, não é isso. É que tem muita gente que achou que não devia se vacinar e com isso deixa de ir ao restaurante. Então, quer dizer, fica sempre uma dificuldade. Eu fui recentemente a um cartório, reconhecer uma firma, um processo normal, e quando eu cheguei lá tinha um segurança: o senhor tem um comprovante de vacina, senão o senhor não entra no cartório. Quer dizer, foi uma coisa que me surpreendeu. Eu já tinha em mente que nos lugares onde há aglomeração era natural isso, mas no setor de um cartório, onde normalmente não se tem tanta aglomeração, só podia entrar se tivesse a comprovação da vacina. Não deixa de ser algo que inibe o funcionamento, e esses setores de serviço, portanto, sofreu muito durante esse período, e a nossa expectativa é que a coisa se regularize e 2022 seja um ano muito melhor para todos os setores. O Rafael Greca, Irenaldo, ele também, internauta que participou mandando um questionamento, ele mandou uma questão positiva, dizendo que o mercado imobiliário, né, esse ano ele ficou aquecido, esse ano de 2021. E pergunta como a construção civil encerrou o ano em alta, mesmo com os aumentos da matéria-prima. Ele quer saber qual foi o segredo. Qual a mágica? Qual é a mágica? A mágica. Ele é homônimo de um grande curitibano, né? Rafael Greca, Greca é o que foi prefeito, Foi. O grande prefeito é uma figura bem folclórica, bem interessante, né? Teve a oportunidade de conhecer pessoalmente. Arquiteto também, isso. E Curitiba é um modelo do né? Se for ele, um grande abraço por estar nos acompanhando, né? Mas veja, Rômulo, eu queria inclusive dar uma voltadinha à resposta à pergunta anterior e incluir nesse grupo que se portou exemplarmente na pandemia os corretores imobiliários. Sim, com certeza, né? Que se adaptaram, se reinventaram e se adaptaram ao home office, fazendo vendas, que não é fácil, viu, Rafael? Não é fácil você vender um imóvel. Com a contrato eletrônico. A complexidade burocrática da operação imobiliária não é fácil. Não. E, sobretudo, a visita ao imóvel, essas coisas pessoais que têm que ser feitas. Portanto, aqui meus respeitos à classe dos corretores de imóveis, que foi um contributo importantíssimo no crescimento da construção civil. Porque a gente só constrói. Quem vende é o corretor, né? É verdade. Voltando aí à pergunta do Rafael Greca, o que é que acontece? Eu já toquei rapidamente na resposta à pergunta anterior. A construção civil, ela teve capacidade de organização. Por isso que ela conseguiu superar e continuar trabalhando. E houve crédito, houve bastante crédito, todos os bancos liberaram. Ele quer saber por que é que a construção civil cresceu, né? Mesmo durante a pandemia, não é isso? A pergunta dele é isso. E ele acrescenta que
esse aumento de insumos que foram além da conta, né? Isso. Esse foi o dificultador. Esse foi o grande dificultador. Quando houve a quebra das cadeias produtivas dos insumos, Rafael citou muito bem o exemplo do desligamento do forno de uma indústria siderúrgica, né? Para religá-lo é muito complexo. Vou citar outro exemplo, o cobre que faz o fio, que é fundamental, é um insumo fundamental na construção civil, é produzido basicamente no Chile. E durante a pandemia, as minas não puderam ser exploradas. Então, a produção de cobre reduziu-se dramaticamente. E muitas outras cimenteiras também, que tiveram muitos problemas com seus alto-fornos, desligaram com medo de não ter demanda no início da pandemia e tiveram dificuldade em retornar. Claro que existe um componente especulativo, né? O brasileiro tem sempre na mente dele ainda um componente especulativo, aquele componente de eu vou aproveitar para aumentar um pouquinho o preço do meu produto. Então a gente percebe que teve uma gama de produtos cujos aumentos foram justificados e uma gama de produtos que foram especulação. Mas mesmo assim, a construção civil conseguiu se compor, não repassou para os preços finais, reduziu as margens de lucro e preferiu continuar trabalhando. É esse alerta que o companheiro Wagner fez no início do seu programa. Cautela, é hora da gente começar a equalizar essa equação, porque senão alguém acaba perdendo. E a indústria voltar, o comércio voltar, para que os insumos eles voltem ao preço reais, né? Você ofereça ao mercado aquilo que o mercado está precisando. Aconteceu agora com o carro novo. Hoje, você comprar um carro 0 quilômetro é uma coisa que você se assusta quando você vê há 6 meses atrás o preço. Justamente porque nós estamos com a cadeia produtiva do insumo desorganizada. Não se consegue os componentes eletrônicos para fechar a produção do veículo. Então a gente espera que em 2022 essa situação se regularize, algum preço seja repassado, algo disso seja repassado ao preço final dos imóveis, mas nada exorbitante, porque o construtor prefere continuar trabalhando do que repassar preço para o consumidor. Perfeito. A Cristina Dantas, ela faz o seguinte, ela faz um questionamento, é uma internauta que diz que o aumento da inflação, as pessoas passaram a comprar menos produtos alimentícios e gerar uma crise de fome no país. Ela está afirmando, na opinião dela, quando viu esse nosso bate-papo que ia ser hoje aqui. Então, o poder de compra dos brasileiros, ele foi corroído pela inflação e levou a cortarem alguns itens da cesta básica. Por quê, Rafael? Não, de fato, a inflação é um inibidor de consumo, não tem a menor dúvida disso. Quando se trata de cesta básica, eu diria que a nossa opinião é sempre que o consumidor deva pesquisar o máximo que for possível, porque a cesta básica, como o nome está dizendo, são produtos básicos. Então, se está muito caro no supermercado, ela procure a feira livre e busque substituir produtos, etc. A inflação, portanto, inibe o consumo, mas eu não diria que a fome tenha sido aumentada por causa da inflação, porque, na realidade, as pessoas que ganham pouco, tem uma ajuda, por exemplo, o governo federal está dando um aumento significativo aí na ajuda financeira, melhorando o tradicional Bolsa Família, que agora vai ter um outro nome, Bolsa Brasil, algo desse ponto, está saindo de 150, 250 para 400 reais. Isso não deixa de ser um ajuste para aquelas pessoas que têm um menor poder de consumo. A inflação precisa ser contida e a inflação é algo extremamente importante, depende do consumidor. Aqueles produtos, na prática, os produtos aumentam de preço constantemente. Se o consumidor deixar de comprar aquele produto que mais aumentou de preço, o supermercado não vai repassar percentuais tão altos, o fabricante não vai repassar percentuais tão altos e, claro, que é preciso que o consumidor esteja atento, controle, anote, é fundamental, a gente sempre comenta sobre isso. As pessoas precisam ter, a dona de casa, a pessoa que vai ao supermercado, ela tem que ter a lista do que ela em geral consome, ela tem que ter os preços e ela tem que chegar na semana seguinte olhando e conferindo o preço que está na gôndola e o preço que ela pagou na semana anterior. Aquilo que aumentou demais, ela deixa de comprar. Só é a única forma
do consumidor dar um... Porque se os preços aumentam e o consumidor consome, compra, as coisas não vão parar de aumentar. Por quê? Porque a gente ainda tem, infelizmente, é a lei da oferta e da demanda, né? A substituição é importante. A gente tem uma cultura inflacionária ainda, então... A gente sempre tem uma preocupação, como economista que somos, de que as pessoas não aceitam aumento de preço porque é natural os preços aumentarem. Não é. O normal e o bom para o consumidor e para o brasileiro, de uma forma geral, é que a economia seja estabilizada, que os preços não aumentem. Então, o conselho que a gente precisa dar sempre para o consumidor é: não compre aquilo que aumentou de preço de forma significativa. O uso genérico, como não faz isso no remédio, né? Sim. De certa forma, o remédio é um setor também, é um segmento muito complicado, que tem um genérico que foi uma forma de combater um pouco os preços, mas só que tem aquele consumidor que não compra genérico porque acha que não tem a qualidade que deveria ter, etc. Então, é uma coisa complicada. Então, eu diria que, consumidor, é você que controla a inflação. Deixe de comprar aquilo que aumentou muito de preço, substitua, porque aí os preços deixam de subir. É verdade. Eu me lembro aqui que um programa que eu fiz disseram: aumentou a cerveja. Eu digo, então tem que deixar de tomar cerveja. Com certeza. Substituir, é verdade. Inclusive, é um dos itens que tem subido de preço além do que do normal. Então, um tomador de cerveja tem que diminuir. Conhecedor. Expert é expert. A gente vai para mais um intervalo, mas a gente, quando voltar, o Ricardo César, ele está falando um pouco sobre o nicho de mercado Minha Casa Minha Vida, que agora virou Casa Verde Amarela. Então a gente vai para o giro, depois para o intervalo e depois responde o que o Ricardo está querendo, tá bom? Tá ótimo. Quando uma boa oportunidade aparece, a gente não pode deixar passar em vão. A gente tem que agarrá-la. Então, você preste atenção nas ofertas que Bia Freire, a nossa galega, te apresenta agora, da construtora Guedes Pereira e também da Mais Construtora. Acompanha aí. – 400 apartamentos entregues em tempo recorde, com toda a qualidade e cuidado que o Grupo GP tem com você. Germana, conta mais um pouco sobre isso. Isso mesmo, Bia. Em 120 dias foram entregues 400 apartamentos no residencial Village Cowboy. Foram 400 famílias que saíram do aluguel e realizaram o sonho da sua casa própria. Entre em contato com um dos nossos corretores e vem realizar seu sonho com o Grupo GP. O Azimut veio para revolucionar o conceito flat na praia de Intermares, mas não para por aí. Tem muita novidade chegando na Mais Construtora nesse ano de 2022. Jaqueline, conta pra gente. É isso mesmo, bom dia. O Azimut é um empreendimento espetacular e muito esperado aqui na praia de Intermares. Mas em 2022 a gente vem com um grande lançamento na praia de Ponta de Campina. Fica ligado aqui no Tambaú Imóveis e Negócios que vem mais novidades da Mais Construtora. E aí, vai deixar passar? Claro que não. Agora liga para os corretores de imóveis da construtora Guedes Pereira e também para os corretores de imóveis da Mais Construtora. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima, tudo junto. Você me segue, eu lhe sigo de volta. Tá aí, ó. Clica lá naquele azulzinho e você está lá me seguindo. Eu vou colocar tudo de importante sobre o mercado imobiliário, construção civil, economia, notícias da Paraíba, do mundo e do Brasil. Estou aguardando você. Vamos para mais um intervalo, é rapidinho, continua com a gente, porque voltamos já já. A Mais ela está sempre em evolução, a gente está sempre buscando a melhoria constante, então a gente viu que a qualidade que a gente já oferecia tinha que ser posta à beira-mar. Nossos empreendimentos, todos eles são pensados de acordo com as necessidades dos nossos clientes.
Pois se um abraço ficou a saudade de um grande amor. Na família o sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Avisei que era rapidinho e já retornando com o presidente do COFES, João Teodoro, que traz uma mensagem especial para 2022, claro, no momento imobiliário. Veja. Olá, amigos, corretores e corretoras de imóveis do Brasil. Mais uma vez aqui com vocês e desta vez por uma outra oportunidade muito especial, que é o início de um ano novo. Afinal de contas, nós temos aí mais 365 dias pela frente, onde nós estaremos discutindo vários assuntos, mas hoje é dia de comemoração. Afinal de contas, passamos um ano em que a gente lutou também contra a pandemia, como aconteceu no ano de 2020. Saímos realmente muito bem, graças a Deus, e agora vamos com a expectativa de um ano novo maravilhoso, em que a gente possa cumprir todos os nossos objetivos e, se Deus quiser, dentro e muito breve, livres da máscara, livres de qualquer problema de pandemia, e vamos juntos até o final de 2022. Um grande abraço a todos vocês, parabéns por mais um ano de vida para todos nós. Para continuarmos a falar sobre economia em 2022, eu estou aqui com os economistas Rafael Bernardino e também Irenaldo Quintães. Irenaldo, Ricardo César, ele faz uma afirmação, ele é corretor de imóveis, e diz que o programa habitacional Minha Casa Minha Vida não teve crise no mercado imobiliário. É uma afirmativa dele. E eu pergunto, por que hoje é um nicho de mercado Minha Casa Minha Vida, hoje é Casa Verde e Amarelo, não teve e não foi abalado nesse período de pandemia? Muito obrigado pela pergunta, ele tem toda a razão. O Minha Casa Minha Vida, em algumas das nossas respostas anteriores, a gente falou sobre o déficit habitacional no Brasil, que gira em torno de 10 milhões de unidades. E essas 10 milhões de unidades que faltam são concentradas, né? Cerca de 90% desse déficit é concentrado na faixa de renda abrangida pelo Casa Verde e Amarelo, pelo Minha Casa Minha Vida, que são semelhantes, isso, que vai de 1 a 5 salários mínimos. Então você tem a demanda é absoluta. E ao mesmo tempo, você tem uma entidade como a Caixa Econômica Federal, com recursos do FGTS, abundantes, né? O FGTS é a poupança do trabalhador brasileiro, é R$500 bilhão que existe hoje nesse fundo para custear, desde a criação, ele foi criado para isso, para fornecer habitação e infraestrutura para as cidades brasileiras, e o Minha Casa Minha Vida teve recursos e demanda. E isso interessou muito ao Ministério da Economia e ao governo pela geração de empregos agregada aos canteiros de obra do Minha Casa Minha Vida. Então você tem aí quase que um benefício duplo. Você tem o benefício concedido às pessoas que tiveram essas unidades, essas casas, essas pessoas que tiveram esse subsídio do FGTS, e você teve o benefício adicional do emprego, porque, como disse novamente, vou citar o presidente do Sinduscom aqui, que a fala dele foi muito apropriada na reportagem, nós estamos terminando 2021 recuperando os empregos perdidos em 2020. Isso em nível nacional e em Paraíba também. Você veja, nós perdemos 15 mil postos de trabalho, já recuperamos 11 mil. Muito disso foi fornecido
pelo programa Minha Casa Minha Vida ou o programa Casa Verde e Amarela, que é a mesma coisa. Então nós tivemos aí uma contribuição fortíssima desse programa ao emprego e à retomada da economia ao longo e depois da pandemia. Rafael, a Penélope Albuquerque, ela também é internauta, ela mandou uma afirmação aqui bastante interessante. Ela disse o seguinte: a pressão aumenta sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ela fala também que o auxílio emergencial, seja mantido por pelo menos 6 meses, até maio de 2020. Então o ministro está sofrendo, que parou em novembro do ano passado, hoje é dia 1º, mas é uma pressão grande para que eles fiquem até mais 6 meses. A pergunta que não quer calar dela: o auxílio emergencial é uma estratégia de minimizar a pobreza ou um artifício político? Bom, naturalmente que nós temos que pensar pelo lado mais positivo, que é o que minimiza a pobreza. É uma massa de recursos significativa que vem para um universo de pessoas que realmente são carentes, é um universo carente. Então, é algo que tem uma importância muito grande para a economia, porque a pessoa que recebe essa ajuda financeira, ela vai naturalmente consumir e é o consumo que faz a roda da economia girar. Agora, naturalmente que os políticos também capitalizam um pouco em cima disso, porque é natural. Quer dizer, foi baseado nesse possível ganho político que o Congresso terminou apoiando a emenda para o controle financeiro, o suporte de orçamento, para possibilitar o aumento inclusive do valor para R$400. Então, é algo que, como economista, tenho que reconhecer que é extremamente importante para a economia. Agora, que o político capitaliza sobre isso, não tem dúvida. É natural, é um processo natural. Quer dizer, a chamada política pública, quando ela é bem bolada, sempre dá um ganho positivo para o político. Então, o político né? Não devemos ser contra essa ajuda financeira para essa massa significativa da população brasileira, que infelizmente é carente, porque são pessoas que estão digamos assim, no mundo do desemprego, são pessoas de uma forma geral que precisariam de melhor qualificação. Aí passa pelo problema da educação de médio e longo prazo, mas isso é extremamente importante. Não teria nenhuma preocupação com o político que digamos assim, que se capitaliza em cima disso. É um processo natural. O Rogério Uchoa, doutor Irenaldo, ele faz aqui uma afirmação também, que é um internauta, e ele, na participação dele, ele diz: 2021 começou com mais de 14 milhões de brasileiros na fila do desemprego. Ele afirmou isso. Como gerar empregos para essa massa de desempregados com o incremento do teletrabalho, que foi vamos dizer assim, uma ideia que eu acho que vai ficar na pandemia, e também do delivery, isso é outra ideia. Ele quer dizer que o teletrabalho e o delivery vai conseguir abarcar mais pessoas para o trabalho, ou vai dificultar por as pessoas estarem trabalhando em casa? Veja, muito obrigado, muito inteligente a pergunta dele, a colocação dele. Eu acho que ele está abordando uma mudança importante de hábitos, de comportamento laboral que aconteceu nessa pandemia, que foi o teletrabalho, o home office, para usar o estrangeirismo, né? Que ele fala corretamente em teletrabalho. Eu acho que houve uma mudança de comportamento. Você veja, isso aconteceu nas nossas reuniões, nas reuniões do seu conselho, do COFES, né? A gente jamais imaginou, na minha da CEBIC, a gente jamais imaginou que uma reunião pudesse ser de um conselho deliberativo de um órgão importante, pudesse ser feita com tanta produtividade à distância. E, de fato, a gente se adaptou a isso, de modo que eu acredito que isso é, de fato, algo que veio para ficar e vai absorver um contingente interessante de pessoas. Mas eu acho que nós teremos aí uma hibridez, isso vai ser híbrido. Nós começaremos a partir de 2022 com o êxito da vacina. O Brasil está entre os países mais exitosos do mundo em matéria de vacina e a nossa Paraíba entre os estados mais exitosos, né? Então eu acredito que a gente vai voltar aí a uma certa hibridez. Entretanto,
para oferecer empregos a essa massa de desempregados que foi agravada pela pandemia, né? Nós saímos de 12 milhões de desempregados para 14 milhões de desempregados, agora no final de 2021. Ele tem razão. Eu acho que é preciso investimento em infraestrutura. É importante que o Brasil continue investindo em infraestrutura, tem investido muito. O ministro Tarcísio tem feito um excelente trabalho na área de infraestrutura. O Brasil precisa recuperar a infraestrutura. Para o nosso telespectador ter uma ideia, eu vou dar um dado aqui. O Brasil investe anualmente ao redor de 1,5% do PIB em infraestrutura. Para manter a infraestrutura que foi construída desde os anos 70, a gente precisaria investir pelo menos 2% do PIB. Então, o que nós estamos investindo hoje em infraestrutura não é capaz nem de manter o que nós temos, o que nós já temos, conservação de estradas, ferrovias, portos, etc. Então, nós precisamos ampliar esse investimento em infraestrutura, e aí se inclui a construção civil também, para poder puxar essa massa de brasileiros que está aí precisando de emprego. A construção civil é um motor de empregos. Perfeito. Precisa muito de investimentos para poder ajudar o Brasil a empregar essas pessoas. A Marise Ribeiro, ela faz uma afirmação, diz que somos um país capitalista e sofremos influência da economia internacional. É a afirmação que ela faz para fazer a pergunta: quais os fatores externos que contribuem para a crise do nosso país? Ela quer saber. Bom, é uma excelente pergunta e, claro, o Brasil é uma economia que devia ser mais aberta, devia ter uma relação ainda maior com digamos assim, com a economia internacional. Nós temos um potencial muito grande de exportação, exportamos para inúmeros países, somos líderes de exportação, principalmente no ramo do agronegócio. Somos também grandes importadores. Agora, claro que a nossa importação é taxada, os impostos de importação em geral são bem elevados e com isso inibe um certo digamos assim, um certo desenvolvimento do comércio internacional. Mas o Brasil é um país integrado internacionalmente, vai ficar cada vez mais, porque hoje a chamada, com toda essa facilidade do desenvolvimento da tecnologia, da integração, etc., nós somos um país cuja tendência é de ter mais abertura para o comércio internacional. Então, a visão dela é extremamente importante. Há necessidade disso. O comércio internacional, quer dizer, o cliente internacional é um cliente importante para o Brasil, quer dizer, nossa balança comercial é extremamente favorável, principalmente no ramo do agronegócio. Nós importamos insumos industriais e importamos muito, tanto é que a gente já comentou aqui, a indústria automobilística brasileira está tendo problema, não só do Brasil, a indústria automobilística por deficiência de produtos eletrônicos de alta tecnologia, que está faltando em função de tudo isso, é no Brasil todo. Nós somos importadores de alta tecnologia, mas somos exportadores de alimento. Nós temos que registrar também que na década de 70 o Brasil importava alimentos e hoje nós mudamos completamente essa relação e o comércio internacional é o grande responsável por isso. Portanto, nós estamos integrados no mundo, no lado da exportação, extremamente favorável e cada vez mais a economia internacional, a demanda internacional, porque tem os indicadores que a população do Brasil até do mundo vai aumentar 3 bilhões de pessoas até 2050 e são pessoas cada vez mais que habitarão ambientes urbanos e precisarão de alimentos. E o Brasil está muito bem posicionado na produção de alimentos. Então, o comércio internacional é fantástico. E, Reinaldo, a gente vai para mais um giro e vamos para o intervalo. E quando voltar, a nossa telespectadora Neuza Pedrosa deixou no nosso WhatsApp uma pergunta sobre taxa Selic, que você já deu uma pincelada aí, ela quer saber outras coisas. Vamos aguardar, deixar a Neuza nos aguardando a resposta. Os melhores empreendimentos de João Pessoa estão aqui à sua espera. Acompanhe agora, claro, que a construtora Aliança e também a Jampa Imobiliária tem para lhe oferecer e realizar o sonho da casa própria, claro, com segurança jurídica. Pia, o que é que você traz para a gente de novo? Gentileza gera gentileza urbana. O Horizon cabe à sua história e ainda é um benefício para o bairro do Alto Plano. Camila, explica para a gente essa história.
Pois é, Bia, o Horizon é o mais novo lançamento da Aliança e fica aqui no Altiplano, um bairro que hoje oferece o melhor em comodidade para você e sua família. Os apartamentos vão de 33 a 97 metros quadrados, com uma área de lazer completa no padrão Aliança que você já conhece. Rooftop com piscina aquecida, salão de jogos, salão de festas, espaço kids e uma área gourmet e especial que cabe à sua história. Você pode nos fazer uma visita no nosso showroom na Avenida Edson Ramalho, número 360. Por lá nós temos um time de corretores preparados especialmente para te receber. Você sabe que pode contar com a Jampa Imobiliária, né? Então se liga no recado da Jampa. A Jampa Imobiliária apresenta hoje para você uma super novidade, tá? Um super lançamento no bairro que mais cresce em João Pessoa, nos bancários. Apartamento Residence Garden, isso mesmo. Um super lançamento com preço promocional incrível, tá? Bem abaixo do preço de mercado da região dos bancários. Apartamentos com 2 e 3 quartos. Com varanda, com suíte e uma área de lazer completa, tá? Então, se você tem interesse, corre, que esse preço ele é promocional. Procura já um de nossos corretores e vem realizar o teu sonho. Quem casa, quer casa. Liga agora para os corretores de imóveis da Construtora Aliança e também da Jampa Imobiliária. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima. Você me segue, eu lhe sigo de volta. Lá você vai encontrar todas as notícias que eu posto do mercado imobiliário, da construção civil, da indústria, do comércio de serviços, do mundo da Paraíba, do Brasil, internacional e tudo que acontece aqui no programa Tambaú Imóveis e Negócios. A gente vai para mais um intervalo, não troca de canal, porque voltamos já já. A Mais ela está sempre em evolução, a gente está sempre buscando a melhoria constante, então a gente viu que a qualidade que a gente já oferecia tinha que ser posta à beira-mar. Nossos empreendimentos, todos eles são pensados de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Para que toda criança possa ir à escola, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, possui o programa Caminho da Escola, que facilita a aquisição de veículos de transporte escolar para estados e municípios de todo o país, com opções tanto para áreas urbanas como para áreas rurais de difícil acesso. Modernos, seguros e com acessibilidade, esses veículos ajudam a diminuir a evasão escolar e a dar um futuro melhor a milhões de crianças e adolescentes. Secretários de Educação, saibam como participar do programa e solicitar veículos para o seu estado ou município em gov.br/FNDE. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
começo do ano, eu tenho certeza que ficou com saudade, mas estamos de volta. Você sabia que pode morar num clube? Não? Isso mesmo, um clube completo com piscina, churrasqueira, salão de festas e salão de jogos, academia equipada para você malhar o seu corpinho e quadra de beach tennis e espaço kids. Isso mesmo, espaço kids para criançada gastar essa energia que é importante você trazer dentro de um ambiente familiar. Pois bem, a FK Imóveis, né, com um movimento, esse movimento chama-se Vai para Frente. Vai para frente mesmo, não é para trás não, viu? Quer te dar aquele empurrão para que agora, começou hoje, em 2022, não pague de fato o que é seu. Você vai pagar mesmo. Você não vai pagar aluguel, você vai pagar o que é seu, sua prestação que cabe dentro do seu bolso. O Império Residência Clube conta com apartamento de 2 e 3 quartos, sendo um suíte e mais varanda. Isso, varandinha para você tomar seu chopp, sua cerveja também, na sua intimidade do lar. Aproveite as vantagens e compre já, né, parte deste clube incrível, porque você vai ser dono também do clube. Ganhe cashback, que é isso que conta na hora que você adquire através da FK, que é uma parcela de volta e não pague pelas documentações, porque a FK paga registro, cartório e ITBI. Isso mesmo, você recebe o apartamento escriturado no seu nome. Liga agora, diga que está vendo no Tambaú Imóveis e Negócios que o Rômulo Soares pediu, além de todas essas vantagens, o brinde de início de ano. O número 98677-2008. Eu vou repetir, mas liga agora. 98677-2008. Siga também a FK no Instagram, como @FK_imóveis. Vai para frente, é a nossa campanha que começa hoje, dia 1º de janeiro de 2022. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Liga e a Pri está esperando. Agora vamos para mais um giro de ofertas. Está procurando por um imóvel que atenda a todos os requisitos que você sonha? Claro, então o seu lar está mais perto. Aqui a gente tem tudo. Confira os empreendimentos da MRV Engenharia e da Zona Sul Imobiliária. Fala aí, Bia. Condições especiais, bônus e muito mais. Quer saber como morar perto da praia? Márcio conta para você. Bom dia. Bom dia, Bia. É isso mesmo. A MRV está presente aqui na Paraíba, em João Pessoa, na melhor região de Intermares, com o primeiro linha Class, apartamentos com acabamentos diferenciados e premium. Compareça o nosso estande e conheça o nosso Reserva Areia Vermelha e o Reserva Almagre. As condições são únicas para esse final de ano. Então, não perca essa chance e realize seu sonho de morar de frente para o mar. Localizado no bairro do Valentina, você pode adquirir um apartamento no residencial Mar do Caribe a partir de 114 mil. É isso mesmo, Grazi? Isso mesmo, Bia. Então, se eu fosse você, não perdia essa oportunidade, já entrava em contato com a gente. O residencial Mar do Caribe tem apartamento de 2 quartos, sendo suíte, varanda e uma área de lazer com piscina e salão de festa. Tudo que você e sua família precisa. Então, não perde tempo e entre já em contato com a gente da Zona Sul Imobiliária. Agora a gente continua conversando sobre como a economia irá se comportar em 2022. Aqui, Irenaldo Quintães e Rafael Bernardino, 2 economistas de escola e referência no nosso estado, no Brasil e no mundo. Olha, nosso amigo Irenaldo, a Neuza Pedrosa, ela faz uma afirmação. Quando foi em 2021, começou a taxa Selic com 2%. E ela diz que o menor patamar da história brasileira, a afirmação dela, você vai confirmar ou não? E ela pergunta, a taxa Selic deve continuar subindo? E os seus reflexos para a economia com essa subida? Eu queria, antes disso, elogiar a preparação das perguntas dos seus ouvintes, né, Rafael?
Eles muito bem fundamentados, você tem ouvintes de grande qualidade, telespectadores de grande qualidade. É verdade. E essa interação no Instagram é muito importante, né? Com certeza. Muito importante. Bom, Neuza, a Selic, dizem os manuais de economia, ela é um importante instrumento de controle da inflação. Então, todas as vezes que a inflação ultrapassa a meta, o teto da meta, como é o caso presente, o Copom, que é o Conselho de Política Monetária, no qual o presidente do Banco Central tem assento, ele analisa o cenário, faz uma análise profunda do cenário econômico e calibra a Selic, que é a taxa de juros básica da economia, com o objetivo de enxugar um pouco o ambiente monetário. Nós tivemos, nos 2 anos de pandemia, nós tivemos uma injeção de liquidez talvez jamais vista na economia brasileira. Estima-se que algo em torno de 300 bilhões de reais foram despejados na economia brasileira, quer através dos programas de apoio às famílias de baixa renda, que Rafael acabou de falar na pergunta anterior, quer através de crédito a empresas e ajudas para manter o funcionário, como aquelas ajudas de o governo pagando uma parte do salário com redução de jornadas, que segurou uma porção de gente no trabalho. Então, o conjunto dessa injeção de liquidez acabou gerando um ambiente inflacionário, de muita liquidez. E o Banco Central, ele está fazendo o que é correto. Ele, infelizmente, se espera dele isso. Se espera da autoridade monetária uma intervenção dessa natureza. Agora, que seja no mais curto espaço de tempo possível. É por isso que todos nós torcemos que o ambiente macroeconômico se normalize e que o Banco Central possa voltar a essa taxa de juros de 2%. Ela tem razão, realmente é a menor taxa de juros da história, inclusive a taxa de juros negativa, que a gente só via nos países europeus, né, e alguns asiáticos, e ficava com inveja. O Brasil passou a ter taxa de juros negativa. Por que negativo? Porque se você descontar a inflação anual, a taxa de juros é menor do que a inflação. Isso. Então isso é um instrumento fantástico para o impulsionamento do desenvolvimento econômico do país. E a gente não pode conviver com taxa Selic de 14%, 15%, 16%. Quem conviveu com taxa de 2% não consegue mais conviver com isso. Então nós torcemos que o ano de 2022 seja pródigo no equilíbrio da macroeconomia para que o Banco Central possa reduzir a taxa Selic sem se preocupar com a inflação que vai estar dentro da meta, né? O Brasil trabalha com meta de inflação. Ela tem um centro, tem uma parte, tem um teto e tem um piso. Fica oscilando ali ao redor disso. Salvo engano, o piso é 5,5%, não é isso, Rafael? Nós estamos com o dobro disso quase. Então é preciso que o Banco Central atue em que pese o desserviço que ele presta ao crédito. E aí a gente vai ter um problemazinho no crédito, vai ter um enxugamento do crédito em 2022 por conta disso. O Joaquim Abrantes, que também é nosso telespectador, nos enviou essa pergunta. Ele afirma o seguinte: essa é uma crise política que está influenciando a economia brasileira? É uma afirmação dele. E pergunta: quais as medidas que os governos municipais, estaduais e federal devem tomar para contornar essa crise que está assolando o país? Realmente é uma excelente pergunta. Eu não diria que a crise seja política, a crise é econômica também, porque na medida em que essa pandemia, que assola o mundo todo, teve uma influência extremamente negativa na economia como um todo, desarticulou o funcionamento da economia. Então a crise, ela não é apenas política. Claro que nessa discussão, inclusive sobre a pandemia, existe de pontos de vista políticos diferentes, mas isso não é o que é importante. O importante é que a economia precisa de voltar a funcionar de forma equilibrada. E eu gostaria de fazer uma observação com relação ao desafio que nós temos no futuro, que é gerar emprego. E a geração de emprego não depende só do governo federal. Aliás, não depende do governo de uma maneira geral. Quem gera emprego é a iniciativa privada. O governo tem que dar o direcionamento. Agora, o que é que nós temos que fazer, na minha opinião, telespectador, é que para a redução do emprego é envolver
digamos assim, todos os poderes nos 3 níveis de governo. A gente tem o governo federal que, de certa forma, é o responsável número 1 pelo direcionamento da política econômica nacional. A gente tem os governos estaduais e tem os governos municipais. E onde é que está o desempregado? O desempregado está no município. E o que é que o prefeito faz para diminuir o desemprego, para gerar emprego? O que nós temos que fazer, amigo Romulo, amigo Irenaldo, meus telespectadores, nossos bons telespectadores, é estimular e cobrar dos prefeitos ações. Por exemplo, a gente tem um agronegócio, dando um exemplo de progresso, e a gente tem aqui na Paraíba, por exemplo, um agronegócio, de certa forma, ainda tímido. E qual tem sido a atuação das prefeituras para estimular esse agronegócio? O que é que os prefeitos têm feito? Então, a política econômica precisa ser, digamos assim, nascer do município. Os municípios precisam ter responsabilidade com relação a isso. Eu me bato muito com isso, porque eu sou digamos assim, um empreendedor do setor agropecuário e entendo que os municípios estão muito alheios, esperando que a coisa aconteça. Os municípios vivem de um negócio chamado FPM, Fundo de Participação do Município, que é um recurso que cai na conta de cada prefeitura todos os meses, e é um recurso que é decorrente do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e do Imposto de Renda. Então é preciso que haja indústria funcionando para poder ter IPI, e é preciso que tenha gente ganhando dinheiro para pagar imposto de renda para poder o município ter recursos. E aí a gente tem um grande dilema que todo telespectador deve ter prestado atenção, que recentemente o Ministério da Economia levou uma proposta, o Congresso, de aqueles municípios com menos de 5 mil habitantes, e a Paraíba, infelizmente, tem muitos, é líder nessa quantidade de municípios pequenos. Nós temos 68 municípios dos 223 que têm menos de 5 mil habitantes. Entre esses municípios, na visão do Ministério da Economia, precisa de ser repensado e até ser reincorporado e etc. Então, e os prefeitos estão fazendo o quê? Eu converso com prefeitos, não, mas isso não passa no Congresso. Pode ser que não passe no Congresso, mas nós precisamos que o prefeito se envolva na política econômica para a geração de emprego. Esse aqui é o grande desafio. Reinaldo, a gente vai para mais um giro e um intervalo, mas quando voltar, muitas coisas estão acontecendo no Pronamp. Então, a pergunta do telespectador Gilberto Pena, a gente vai responder sobre isso daqui a pouco. Você sabia que o Tambaú Imóveis e Negócios também está na internet? No portal T5, além de você acompanhar nossa programação, você tem também o blog T5 Imóveis. Está aqui já. Você vai ali, ó, pode vir, clica lá, blogs, clicou, vai lá, T5 Imóveis, e vai aparecer a minha coluna aí. Tá? Na coluna eu atualizo com todos os conteúdos, toda semana, todos os dias, para você não perder nada que acontece no mercado imobiliário, da construção civil e outros setores econômicos do nosso estado e do nosso país. Ah, claro, acessa lá, é agora, pega o teu celular, teu iPad, acessa. É só informação na palma da mão, portal T5, a informação no seu tempo. Me segue no Instagram, @Rômulo Soares Lima. Você me segue, eu lhe sigo de volta. Para quê? Para que a gente possa se comunicar e eu, inclusive, botar as pautas do programa e durante a semana você mandar perguntas ao vivo aqui para eu fazer aos nossos entrevistados. Com toda certeza é uma forma de você participar. Vamos para mais um intervalo comercial. Permaneça com a gente, porque voltamos já já. E aí, preparados? Verão, a estação mais quente do ano é aqui, na TV Tambaú. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas,
é descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Para que toda criança possa ir à escola, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, possui o programa Caminho da Escola, que facilita a aquisição de veículos de transporte escolar para estados e municípios de todo o país, com opções tanto para áreas urbanas como para áreas rurais de difícil acesso. Modernos, seguros e com acessibilidade, esses veículos ajudam a diminuir a evasão escolar e a dar um futuro melhor a milhões de crianças e adolescentes. Secretários de Educação, saibam como participar do programa e solicitar veículos para o seu estado ou município em gov.br/FNDE. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Oh, 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 na família o sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Oh, oh, deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Oh, oh, diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Oi, minha gente, tô passando aqui ainda nesse clima de ano novo para te desejar aí um feliz ano novo e já te convidar para estar com a gente na primeira segunda-feira do ano. Vamos lá? Aqui no Tambaú da Gente, manhã 7 em ponto, vou estar ao vivo trazendo as primeiras notícias com o resumo do fim de semana e ainda trazendo a tua interação, tá combinado? Eu vou te esperar nesta primeira segunda-feira do ano, dia 3 de janeiro de 2022. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Cofesse. N Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Grupo GT Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Mais Construtora. Soluções imobiliárias inovadoras. E hoje é sábado, o primeiro programa do ano. Lembrando que a gente vai falar agora uma novidade bastante importante, claro, no Portal T5, o portal que você merece credibilidade. Quem vem com todas essas informações? Ele, Lucas Santiago. Bom dia, Lucas. Feliz ano novo. Traz as novidades do primeiro dia do ano aí para o telespectador. Oi, Rômulo, bom dia, feliz ano novo para você, bom dia para o pessoal de casa. A gente vai iniciar o ano falando de oportunidade, mais uma vez trazendo novidades sobre os concursos públicos, isso porque as inscrições para concorrer a 206.891 vagas temporárias do Censo 2022 foram prorrogadas até 21 de janeiro. São, por exemplo, mais de 180 mil vagas de nível fundamental,
para recenseadores distribuídas em mais de 5 mil municípios aqui do nosso país. Os recenseadores do IBGE atuarão diretamente na coleta das informações em mais de 70 milhões de domicílios. A Fundação Getúlio Vargas é a organizadora da seleção e o IBGE reforça que as inscrições para os processos seletivos de 2020 e 2021 não serão válidas para o censo 2022. A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo concorrido e pode ser paga até o mês de fevereiro. Com a prorrogação dos prazos, as provas foram adiadas para 27 de março e de 27 de março para 10 de abril, Rômulo, esse concurso aí que desde 2020 vem rolando esse censo, devido à pandemia, né? Precisou ser adiado para 2021, que foi novamente adiado para 2022. Então, agora as inscrições foram prorrogadas. O pessoal que está aí querendo ingressar nessa carreira tem que ficar atento para fazer a inscrição, pagar a taxa e em março tentar aí a vaga, né? Olha aí, primeiro dia do ano, oportunidade de emprego. É só aqui, viu? No Tambaú Imóveis, negócio. O que é que tem mais, Lucas? A gente também fala que na próxima segunda-feira, falando de educação, começa o período de matrículas nas escolas estaduais e na primeira semana apenas os alunos veteranos farão a entrega da documentação. Já os alunos novatos, a matrícula começa somente no dia 17 de janeiro e uma novidade para os pais e responsáveis é a exigência do comprovante de vacinação. De acordo com o secretário de Educação do Estado, Cláudio Furtado, do dia 3 ao dia 7 de janeiro, serão as matrículas para os alunos veteranos e o certificado de vacinação vai compor a lista de documentos necessários para a atualização. Ele ressaltou que a ausência da carteira de vacinação não impede a matrícula, mas o aluno não poderá comparecer às aulas presenciais. Cláudio Furtado mencionou ainda a execução de campanhas educativas voltadas para os alunos que não apresentarem o cartão de vacinação. As escolas estaduais, Rômulo, que aqui no nosso estado são responsáveis pelo ensino médio, então ali pelaquela categoria de adolescentes que já podem ao menos ter tomado a primeira dose de acordo com o calendário de vacinação. É importante os pais, né, se inteirarem, para não ter confusão e contribuir. Eu já tomei minha terceira dose quarta-feira passada, dia 29, e só falta a gente fazer que você se conscientize e faça a sua parte. Vamos tentar que a gente possa, pelo menos, cicatrizar essa ferida que está, daqui a pouco, né, sanada os problemas e a gente vai, como a gente está falando hoje, da economia crescer. Exatamente. A gente fica por aqui. Feliz ano novo aí para o pessoal que nos acompanha, né? Que estejamos juntos nesse 2022. E aí lá no Portal T5 tem outras informações também, concurso, esporte, tudo que é importante aqui no nosso estado e no país inteiro. Obrigado, Lucas. Feliz ano novo para a turma aí da nossa equipe do Minuto T5, do Portal T5 e a todos que fazem a RTC na sua pessoa. E até o próximo sábado. Até o próximo. E para você que quer sair do aluguel ou investir em um imóvel, fique atento às oportunidades da FK Imóveis e também da N Holanda Construtora. Bia, traz aí essas novidades para a gente. O residencial Mar do Caribe em Paratiba está pronto para morar e com um precinho super especial. Confere, Priscila. Isso mesmo, Bia. O residencial Mar do Caribe, ele possui uma área de lazer, gente, completa de fazer inveja. E o preço desse empreendimento, sensacional. A partir de R$ 114.990. E aqui na FK Imóveis, você vai ganhar a documentação do seu imóvel. Olha que coisa boa. E ainda tem mais, Bia. Cashback no valor de uma parcela. Então, corre e aproveita essa oportunidade. Entre em contato aí com a FK Imóveis. Aproveita, tá? Não perde tempo. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. O ano de 2021 foi muito promissor para a N Holanda. E nesse ano de 2022, a construtora continua se destacando no mercado imobiliário paraibano. Alisson, bom dia. Bom dia, Beatriz. É com muita satisfação, em nome do grupo, que a gente agradece o ano 2021 a nossos fornecedores, amigos, corretores de imóveis que fizeram do nosso ano um ano de realizações. Agradecemos muito essa parceria, pedimos que continuemos juntos no ano 2022, onde o nosso grupo tem grandes objetivos, primeiramente com a bênção de Deus, para ser alcançados na grande João Pessoa. A cidade de João Pessoa é uma cidade muito próspera
e ela tem um futuro muito promissor. Então é assim que a gente começa o ano 2022. Feliz 2022. Liga agora para os corretores de imóveis da FK e também da Enio Holanda Construtora. Muita gente, assim, o Gilberto Pena, ele fala sobre o Pronamp. Ele diz que o Pronamp, na opinião dele, ajuda ao desenvolvimento dos pequenos negócios para minimizar os impactos causados pela Covid-19. E pergunta, o Pronamp tem correspondido às expectativas dos empresários? Veja, na resposta à pergunta anterior, eu mencionei que houve uma injeção de liquidez durante a pandemia da ordem de 300 milhões de reais. Né? E o Pronamp está dentro disso. O Pronamp está dentro desse bojo, foi muito importante, né? Deveria se tornar um programa permanente. Agora, a burocracia ainda é muito grande para o empresário ter acesso. Ainda existe por parte de alguns bancos, de algumas instituições financeiras, como de resto no Brasil inteiro, a burocracia é um dos grandes problemas, né, que nós temos que enfrentar. Nós temos que descartorializar o Brasil, tornar as coisas mais simples, mais fáceis. O Pronamp, ele é um programa excelente, atingiu parte do seu objetivo, mas muita gente ficou sem ter acesso justamente por conta do nível de exigências que era feito pelas entidades creditícias, sobretudo no momento em que as empresas não têm como comprovar CND, certidão negativa de débito, muitas vezes teve protesto, muitas vezes foi negativada, justamente por conta da pandemia, e está precisando do Pronamp justamente para se regularizar, né? Precisamente para se regularizar. E aí você tem uma parte que deu certo e uma parte que ficou de fora. Mas, no geral, o Pronamp é um instrumento muito importante que na minha modesta opinião, esse tipo de auxílio, o empresário brasileiro, principalmente o pequeno empresário, o microempresário, precisa sempre. Ele precisa sempre de uma linha de crédito com os benefícios do Pronamp. Perfeito. O Alexandre Veloso, ele diz o seguinte: as descobertas do pré-sal estão entre as mais importantes de todo o mundo nos últimos anos. Como um país como o Brasil permite os aumentos excessivos nos combustíveis, Bernardino? Realmente, para o telespectador que observa a distância, fica, de certa forma, uma grande interrogação. A pergunta dele é muito pertinente, porque o Brasil tem a melhor tecnologia de exploração do petróleo em águas profundas. De fato, nós somos líderes. O pré-sal é um programa brasileiro de maior competência. A Petrobras tem, naturalmente, a melhor tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. Isso aqui é extremamente importante. E tem, como ele muito bem colocou, se o Brasil é um grande produtor de petróleo, inclusive de águas profundas, por que o preço do petróleo aumenta tanto? Aí entra em cena uma política de preço que a Petrobras, como naturalmente dona da bola, como diz a história, ela entende que precisa ser feito. Ela precisa de ter a paridade com o internacional. Então, o preço do petróleo cresce no mercado internacional e, na medida que há o crescimento do preço do petróleo, há também junto a desvalorização cambial. Então, o preço do petróleo tem essa composição toda e dá essa complexidade. Agora, o que é que a gente vê? Recentemente foi mostrado pela televisão uma corrida de brasileiros lá na Argentina se abastecendo com preço mais barato. Mas isso é política de preço de Petrobras junto com a inflação e o preço internacional. Reinaldo, vocês deram uma aula aqui de economia, de perspectiva, de retrospectiva. Deixo você com suas despedidas e vamos trazê-los novamente. Vamos agradecer você pelo convite, né? Agradecer aqui a Rafael pela parceria aqui na bancada e desejar um próspero ano novo para o nosso telespectador, hoje início de ano. Nós estamos muito otimistas, né? Brasileiro, profissão, otimismo. Então, nós estamos otimistas para 2022 e acreditamos que os desafios serão vencidos, ficarão para trás e nós estaremos conversando aqui no último dia de 2022, com certeza, né? Fazendo um apanhado positivo do ano. Amém. Desejo um próspero ano novo para todos, um grande abraço e muito obrigado. Para você também. Bernardino, suas despedidas.
Ok, agradecer a oportunidade, desejar um ano novo de muito progresso, otimismo antes de qualquer coisa e empreendedorismo, porque o desemprego só diminui na economia se você empreender. E, naturalmente, empreender significa correr risco. Então, o Brasil é um país de grandes oportunidades e, por isso, nós acreditamos, sinceramente, que 2022 vai ser muito melhor do que 2021 e, para isso, é que nós estamos aqui e voltaremos sempre que possível. Forte abraço a todos. Obrigado. Me siga no Instagram, @RômuloSoaresLima. Aguardo você, clica lá e eu vou lhe seguir de volta. Chegamos ao final de mais um Tambal Imóveis e Negócios. Mas você encontra a edição de hoje, 1º dia de janeiro de 2022, e as edições anteriores no portal t5.com.br. No próximo sábado estaremos de volta e vamos falar de um assunto importantíssimo. Como são as rotinas dos condomínios no início do ano. Muita coisa vem de novidade e você precisa assistir sábado, dia 8. Muito feliz em iniciar 2022 aqui junto com vocês e desejo um ano de muita esperança, prosperidade, saúde e paz para todos nós. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e um ótimo final de semana e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado. Você